Bom, queridos, nós estamos aí, ficamos 2 domingos sem ministrar. Nós estávamos aí numa série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Quem estava na série de mensagens? Deixa eu ver. Muitas pessoas, olha aí que bacana. Nós estávamos nessa série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Falamos de tantas coisas importantes que nós como igreja precisamos receber, viver da parte do Senhor. E hoje nós vamos continuar, nós vamos dar sequência a essa série de mensagens. A pastora ministrou aqui, a pastora falou sobre qual assunto? Sonhos. Tivemos o Davi Rebolo, não me mata de vergonha. O que ele ministrou aqui? A casa do curtidor. E aí depois ninguém falou mais nada, tá todo mundo no chão jogado, vai falar o quê, né, meu irmão? A glória de Deus veio. Então foi poderoso como foi ministrado, tantas coisas. Mas hoje nós queremos dar sequência. Nós estamos falando então sobre o fruto do Espírito. Nós falamos, irmão, que o fruto do Espírito é algo precioso e poderoso para todo crente, para todo mundo, meu irmão, que está numa caminhada com o Senhor Jesus. Ele precisa entender que o fruto do Espírito na vida dele precisa crescer. Nós entendemos e sabemos que nós estávamos longe dos caminhos do Senhor, mas um dia nós fomos alcançados pela palavra de Deus. Alguém ministrou as nossas vidas e nós fomos alcançados pelo Senhor. O Senhor nos resgatou do pecado, da lama, da sujeira, e o Senhor agora nos fez assentar realmente a entrar no reino dele de luz. Um reino que há transformação, mudança, coisas poderosas e extraordinárias. Só que nós percebemos que quando nós somos tocados pelo Senhor e alcançados por Ele, o Senhor espera de nós mudança. O Senhor espera de nós transformações. Deus, Ele não quer que eu, que fui alcançado por Ele um dia, continue e permaneça do mesmo jeito. Deus não quer que dia após dia, ano após ano, mais uma vez, nós estamos agora numa reta final de mais um ano. Gente, está acabando o ano, hein? Eita Deus! Você que falou que é na academia esse ano não foi, Deus vai te pegar, parceiro. Você que pagou o anual e não foi, Ele vai te pegar, meu irmão. A próxima vez paga para nós que nós vamos, aleluia. Então, meu irmão, você depende tá assistindo o coração. Eu vou pagar a academia, mas não para mim, para alguém. Vai lá, cara, malha por mim, aleluia. Eu sou um desses, pode vir em mim que eu estou facinho. Nós é crossfiteiro, a gente dá um gás no negócio, vai ser da hora. Então aqui nós vemos que mais um ano está acabando, e nós temos que realmente olhar para as nossas vidas e percebermos, puxa, mais um ano está terminando, e como que eu estou esse ano? Como que eu estou finalizando mais um ano? Será que eu estou do mesmo jeito, da mesma maneira? Será que no meu casamento, finanças, seja área profissional, emocional, será que eu estou da mesma maneira? Ou será que algo dentro de mim já começou a sofrer mudança? Porque, meu irmão, a mudança nas nossas vidas não será automaticamente, porque você só muda se você quiser. Deus, por mais que Ele tenha um poder extraordinário para mover nas nossas vidas, Ele nunca vai mover se eu e você não quisermos que Ele mova. Então Deus nunca vai invadir a minha e a sua vida. Deus nunca vai chegar falando, você querendo ou não, eu estou arrombando a porta do seu coração e vou mudar você, fazer você virar um crente. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque Deus espera de nós uma atitude. Deus espera de nós uma mudança, uma decisão. Então é Deus querendo mover, mas Ele espera de nós um posicionamento de querer realmente ser transformado e mudado. E nós vemos que um cristão que você sabe, na caminhada cristã, eu desde o lar cristão, minha mãe está aí que eu falei e tal, imagina, minha mãe ela é lá de São Paulo, ela está sempre online com a gente, ela fala que não perde um culto, um ou outro ali que está na correria, que ela tem a igreja dela, mas está lá acompanhando de forma online. Falei, eita mãe, dá um bradado lá na Unlab, lá no online, né? Tem que dar um bradado, dar um glória. E ali, meu irmão, nasci no lar cristão. E por mais que eu nasci no lar cristão, as coisas não vão acontecer na nossa vida automaticamente, porque eu precisei realmente buscar em Deus mudança. Eu precisei decidir querer mudar. E uma das evidências que um cristão, ele está realmente sendo transformado, que ele está mudando, que ele saiu do estágio aonde Deus tocou ele, e ele subiu ainda que seja um degrau, a evidência é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são coisas, são características, podemos chamar assim. Nós falamos que o fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica. Ele chama fruto, mas na hora que você abre tem vários gomos dentro. Então a mexerica, ou mimosa, ou bergamota, ou como você queira chamar, polcã e por aí vai, né? Mimosa tem muito mais cara de vaca do que mexerica, mas tudo bem. Mas irmão, você olha ali, você abre aquela mexerica, tem vários gomos dentro.
E aqueles gomos, né, nós olhamos para o fruto do Espírito, que eles representam algo. Então a evidência nas nossas vidas de que nós estamos sendo transformados é quanto nós vemos do fruto do Espírito, cada um dos gomos dele crescendo nas nossas vidas. Então, quanto eu me abro para o amor que nós falamos de Deus, que é o amor ágape, crescer na minha vida, o quanto que eu me abro para a alegria do Senhor crescer na minha vida, o quanto que eu me abro para a paz do Senhor crescer na minha vida, para a bondade e benignidade. Nós falamos aqui de muitas coisas preciosas. Então, se eu quero ver alguém que realmente está crescendo em Deus, eu não quero saber quanto tempo ela tem apenas de igreja, mas eu quero saber o quanto ela se abriu para ser transformada. Porque eu não sei você, mas já encontrei muita gente que já falou que é velho de igreja, e a pessoa continua do mesmo jeito e nunca mudou. Eu falo, opa, alguma coisa está errada. Porque eu olho na palavra e Deus espera de nós uma mudança, uma transformação. Então Deus espera de nós. Então a coisa mais frustrante na vida, na vida de um cristão, é você encontrar alguém que fala que é velho de igreja, mas essa pessoa nunca foi transformada. Ela tem o mesmo jeito, das mesmas coisas, os mesmos vícios, as mesmas atitudes, da mesma maneira, e nunca mudou. Porque o fato de apenas entrar em uma igreja, sentar em uma igreja, não faz você ser alguém melhor. O que faz você ser alguém melhor é você vir, sentar no culto, ouvir a mensagem, você viver a mensagem, você praticar a palavra. Então eu posso sair e vir todos os cultos o ano inteiro, sentar e sair, continuar agindo do mesmo jeito. A minha vida vai mudar, sim ou não? Não. Por quê? Porque a minha vida só muda quando eu escuto a palavra e pratico a palavra. Por isso que muitas vezes você acaba se frustrando na igreja, ou muitas vezes você vê pessoas que falam, pô, essa pessoa vai na igreja e não muda, tá lá e tal. Claro, tem uns que estão no processo, mas tem uns que não querem mudar. Mas agora Deus espera de nós mudança. E o fruto do Espírito, como eu falei, ele precisa crescer nas nossas vidas. Ele precisa realmente gritar no nosso interior. E o fruto do Espírito é o que o apóstolo Paulo falou, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, cada uma dessas características nós passamos. Nós falamos de amor, alegria, de paz, de longanimidade, benignidade e bondade. Pastor, eu não peguei, falhei. No nosso Facebook, Bola de Neve Foz, você consegue acompanhar, ou no meu canal do YouTube, Pitadas de Sal, lá tem as mensagens em áudio, você consegue também ouvir. Eu creio que será poderoso para a sua vida. Mas nós vemos que isso, o fruto do Espírito, precisa crescer nas nossas vidas. E hoje, nós vamos falar de uma característica que vocês já estão vendo no telão, que é o fruto do Espírito, a característica ou gominho, fidelidade. E aqui, meu irmão, fidelidade é algo muito interessante. Algumas traduções da Bíblia, nós lemos ali em Gálatas capítulo 22, ele fala de fidelidade. Algumas traduções colocaram como fé. Você tem a King James, colocou fé. Você tem a Reina Baleira, colocou fé. Você tem a Almeida Corrigida, que colocou fé. A Basic English também colocou fé, ou faith, né? Colocou fé e por aí vai. Mas aqui a palavra, por mais que colocou fé, a tradução dessa palavra no grego tem a ver realmente com a fidelidade. E aqui, se nós olharmos, a palavra grega para fidelidade ou fé, dependendo da tradução da sua Bíblia, ela significa fidelidade, lealdade. Ela também fala de um caráter de alguém em quem se pode confiar. Então, quando nós olhamos aqui, a característica do fruto do Espírito, fidelidade, significa isso: fidelidade, lealdade e o caráter de alguém em quem se pode confiar. Então a fidelidade que nós estamos aqui estudando hoje, ela está relacionada ao ato de cumprir com aquilo que foi ordenado, a atender uma ordenação divina. Então falar de fidelidade está linkado realmente em cumprir aquilo que foi dito, aquilo que foi direcionado, aquilo que foi ordenado, aquilo que foi colocado para as nossas vidas. E se tem uma coisa que Deus espera daqueles que se dizem filhos de Deus, são que eles busquem a cada dia essa fidelidade, serem fiéis ao Senhor. E essa pessoa, Deus espera que ela venha completar a carreira. Deus espera que ela venha cruzar a linha de chegada. Deus espera que essa pessoa venha a ser alguém constante.
E isso é algo muito interessante. Por quê? Porque Deus espera de nós isso, essa lealdade, essa fidelidade. E a lealdade é a qualidade ou caráter de alguém que é leal, ou seja, alguém que não falta às promessas que faz. Então, fidelidade, nós podemos falar, é alguém que é constante, é alguém que não para, é alguém que cumpre com aquilo que foi dito ou foi entregue uma responsabilidade para ele, é alguém que é leal, é alguém que não falta às promessas que faz, ou seja, é alguém que cumpre aquilo que fala, aquilo que foi acordado, aquilo que foi direcionado. E alguém, meu irmão, que tem isso no coração, começa a viver coisas poderosas da parte de Deus. Agora, por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, o seguinte: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros ou dos encarregados, dos servos, resumindo, traduzindo, dos filhos de Deus, daqueles que estão envolvidos na obra de Deus, o que se espera dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo fala algo muito sério. O apóstolo Paulo fala que o que se espera daqueles que são servos, daqueles que estão envolvidos na obra, daqueles que são filhos de Deus, que receberam Jesus como o Senhor da sua vida, daqueles que estão envolvidos no reino de Deus, o que se espera dessa galera é que eles venham ser encontrados fiel. E aqui, meu irmão, eu falo para você que como nós precisamos dessa característica do fruto do Espírito crescendo em nós. Gente, só para lembrar, tá gravando aí? Eita glória, hein? Não me faz, hein, Juninho? Juninho. Essa é uma característica que Deus espera que os seus filhos tenham a cada dia crescendo dentro deles. Porque em nossa caminhada, em nossa jornada, todos nós passamos por momentos delicados. Todos nós passamos por situações que são difíceis. Se você achou que a vida ia ser o fantástico mundo de Bob, para quem lembra desse desenho, achava que tudo ia ser imaginação, a hora que você se deparou com a vida, você viu que não era isso. Você que foi criado pela mãe na base de Nutella, na base de leitinho, a coisa mais radical que você fez foi matar o bichinho virtual. A coisa mais radical que você fez foi tomar um Yakult vencido. Meu irmão, você não sabe o que é a vida muitas vezes. A hora que você se deparou com a vida, a hora que você se deparou com os problemas, você falou: mano, ninguém me falou que o negócio ia pegar para o meu lado. A hora que você depara com a situação, você vê. Nós enfrentamos situações delicadas, nós passamos por situações onde as nossas estruturas elas são chacoalhadas, internamente nós começamos a receber aquele chacoalho, meu irmão, pesado. Passamos por situações que muitas vezes nós não esperávamos, porque existem situações que nós olhando, muitas vezes hoje nós entramos porque a gente realmente comeu bola, mas existem outras que a gente jamais podia imaginar. É verdade ou não é, igreja? Tem aquela que você fala: cara, nunca podia imaginar que isso ia vir na minha vida, nunca podia imaginar que ia passar por isso. E nesse momento, essas situações que estão vindo, elas começam a mexer com a nossa fé, elas começam a mexer com o nosso interior, elas começam a vir para abalar a nossa jornada. Porque muitas vezes nós pensamos e falamos assim: puxa, eu busco Deus, mas parece que minha vida não muda. Eu estou orando, converso com o pastor, troco ideia, ele fala para eu ler Bíblia e orar. Eu faço isso, mas a minha vida não muda. Eu estou fazendo o máximo, faço jejum, estou pagando um preço, estou caminhando em santidade, estou fazendo tudo que eu posso fazer, o que a palavra fala, mas quando eu olho para a minha vida, as coisas parecem que não estão acontecendo, e muitas vezes nós achamos que não está valendo de nada a busca, o clamor, aquilo que nós estamos clamando a Deus, e o sentimento que muitas vezes nós temos no nosso interior, é que nós estamos remando, e não estou chegando em lugar nenhum. Eu remo, e parece que eu não saio do lugar. É horrível quando você sente nisso. É horrível quando você passa por essa situação, quando você coloca toda a esperança que aquela situação vai mudar, e quando você vê, nada mudou. Quando você coloca a sua grande expectativa
né, naquilo que Deus, depois de um culto poderoso, moveu. Porque tem aqueles cultos que a gente vê que a glória desceu, a unção veio, o poder do Senhor veio. Você fala: mano, hoje eu vou voar, hoje ninguém me segura. Você olha para a esposa, ela fala: nossa amor, parece um tigrão. Que é isso? Você vê a ousadia, você vê o cara fala: mano, você é louco, o cara vai voar. Mas parece que sai da porta, parece que o tigrão fica e um gatinho vai. Você fala: cara, cadê o tigre que desperta em você, sucrilhos Kellogg's? Cadê? Você fala: mano, você vê aquele culto, aquela glória, aquela unção, a expectativa, mas quando você chega na sua casa, tudo está do mesmo jeito. A nossa cabeça começa a passar um turbilhão de coisas. A nossa cabeça começa a sofrer ataques que nós muitas vezes não imaginamos. Que a nossa maior guerra, como nós sempre falamos, é aqui. É aqui. A guerra. Aquilo começa a gritar. E as perguntas começam a vir. Nós muitas vezes não verbalizamos, mas elas vêm. Para que continuar? Por que eu vou dar mais um passo? Vou continuar no culto para quê? Vou continuar buscando Deus para quê? Vou continuar falando com o pastor para quê? Já vi muitas vezes isso. Já vi muitas vezes esposas tentando marcar para o marido vir conversar comigo, porque o cara não marca, porque ele fala: para que eu vou conversar com o pastor? Já sei que eu vou ouvir, já sei como é que é, mas o cara está vendo que a vida dele está indo para o buraco, mas ele continua se enganando. Para que eu vou falar? Para quê? Adianta nada, já sei que eu vou ouvir. Só que ele não consegue entender que ele já caiu num grande laço, aonde a vida dele, a casa dele, tudo nele está afundando, e ele acha que tudo está bem, e no final não está. E nós começamos a falar: para que conversar? Para que buscar conselho? Eu oro à minha volta e quando eu vejo nada acontece, nada parece mudar. Amada igreja, eu confesso para vocês que momentos como esse são muito delicados. Eu sei porque eu já passei momentos como esse. Momentos que você tem palavras, tem promessas, mas você não vê a coisa acontecer. Passa o tempo, passa o ano, passa o dia, passa mês, passa semana e parece que a vida está na mesma. Você se esforça, você batalha e você vê áreas da sua vida que não rompem. Você fala: cara, para que continuar? E muitas vezes a nossa vontade carnal, humana, é abandonar tudo. A nossa vontade humana carnal é falar: chega, eu vou pôr um fim nisso, já deu. Ouvimos um testemunho essa semana. Uma irmã nossa aqui da igreja, olha só como isso é sério. Uma irmã nossa aqui da igreja estava zapeando o celular dela, apareceu o nome de um amigo de trabalho, e aquele nome que ela olhou, e alguém que ela não tem um relacionamento frequente, alguém que ela conhece, mas vê bem esporadicamente, não tem aquele contato como outros que muitas vezes tem. E ela passou e aquilo começou a incomodar. Na verdade o Espírito Santo falando para ela: manda mensagem para o cara, manda mensagem para o cara. Ela resolveu mandar mensagem: tudo bem, como é que você está? O cara respondeu: por que você está me mandando mensagem? E ela começou a conversar, e ele falou com ela: eu estava com a arma na minha cabeça para tirar minha vida. Eu estava com a arma na minha cabeça para tirar minha vida. A tua mensagem chamou minha atenção. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que cuida das pequenas coisas, mas muitas vezes nós chegamos num ponto igual desse rapaz. Cara, vou aliviar minha dor. Só que isso não é alívio. Isso não é alívio. Isso na verdade é uma consequência eterna pesadíssima. E a pessoa muitas vezes chega nesse ponto, e nós chegamos nesse momento: não dá mais, na boa, eu vou desistir, eu vou retroceder, eu vou abandonar, eu não quero mais. Mas nós temos que lembrar o que a palavra de Deus fala. Hebreus capítulo 10, versículo 38, a palavra de Deus diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Está escrito aí? Cadê o telão, por favor? Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então aqui nós vemos algo muito sério. Quem que está falando aqui é Deus. Deus está falando: todavia o meu justo viverá pela fé.
se retroceder, a minha alma não se compraz. Ou seja, ela fala que Deus não se agradará daquela pessoa. Então isso para nós tem que ser um grito no nosso interior. Deus não quer que eu retroceda, Deus não quer que eu volte, mas Ele quer que eu caminhe com fé, que eu seja alguém que tenha fidelidade, que eu seja alguém que tenha constância, que eu sou alguém que de forma alguma venha desistir. Então aqui nós temos que entender que Deus espera isso de nós. Deus espera que você permaneça, que você confie, porque quando eu e você decidimos retroceder, sabe qual é a mensagem que nós estamos dando para Deus? Você não é capaz de mover na minha vida. Quando Ele fala, o meu justo viverá pela fé, o que é a fé? A fé não é um sentimento, a fé é a certeza que eu tenho de algo que eu ainda não vejo. Então eu ainda não vi, e mesmo que eu não vi, eu creio, eu tenho fé, porque Deus falou que vai mover na minha vida. Então quando eu desisto, quando eu largo, quando eu retrocedo, quando eu abandono aquilo que Deus falou que é para eu permanecer, essa é a mensagem que eu dou para Ele: você com toda a tua onipotência não consegue mover na minha vida. Nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque se Ele falou para você que Ele vai cumprir e você desiste, fala, você não vai, você está chamando Ele de mentiroso. Quando eu desisto de caminhar debaixo daquilo que Deus falou que quer mover na minha vida, essa é a mensagem que eu estou dando: você não consegue mover na minha vida. Você pode abençoar o terceiro, o quarto, o quinto, aquele outro, mas eu não. E isso, meu irmão, fere o coração de Deus. Por isso que Ele fala, minha alma não se compraz, ou seja, eu não tenho prazer. Por que isso? Porque, meu irmão, grava isso no seu coração: Deus não chama você para você morrer no meio do caminho. Deus não tem promessa para você, para largar você no meio do caminho. A palavra fala que Deus coloca em nós o querer e o realizar, ou seja, aquilo que Ele colocou no teu coração, que Ele falou, eu vou cumprir na tua casa, eu vou cumprir na tua vida, o que está na minha palavra, você viverá poderosamente. E quando você entende isso, sabe o que Ele está falando? Ei, eu só não trouxe uma palavrinha qualquer, eu trouxe além da minha palavra, eu trouxe o poder para que você venha viver essa palavra, eu trouxe o meu espírito para que você venha viver essa palavra, eu trouxe a unção necessária para que você venha viver essa palavra. Por isso que Paulo fala, Ele coloca em nós o querer e o realizar, ou seja, Ele colocou uma promessa, uma palavra, algo para você viver. Ele também fala para você, eu vou trazer o poder necessário para você poder cumprir essa palavra, eu vou trazer a unção necessária para você poder viver cada promessa. Não retroceda, não vá para trás, porque você vai ver a glória de Deus na sua vida. Como nós temos que entender isso no nosso coração? Deus não joga filho no meio do caminho e deixa na roubada. Ele cumpre. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Agora a minha, a sua missão é ter fé, é ser alguém que caminha em fidelidade, é alguém que não retrocede, é alguém que não vai para trás, é alguém que não desiste, é alguém que não larga das promessas que Deus falou para que você vai viver na sua vida. É quando você tem certeza. Eu sei que vem culto, sai culto e parece que as coisas não estão acontecendo, mas quem falou para você que não está acontecendo? Você não está percebendo o mundo espiritual? Deus está movendo dia após dia, está trabalhando no seu interior, está trabalhando o seu caráter, está trabalhando a paciência que nós já ministramos aqui, está trabalhando você para você poder suportar a pressão, está trabalhando você porque os sonhos que Ele tem para você é maiores do que você podia imaginar. Aquilo que Ele preparou para você, você jamais podia imaginar, porque os sonhos de Deus são maiores do que seus sonhos. Aquilo que Ele preparou para você é maior do que você podia imaginar. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Então nós temos que entender que desistir para nós que estamos com o Senhor não é opção. Se você desistir, nós lemos aqui, talvez Ele não vai se agradar. Se você abandona,
Ele não se agrada, porque nós estamos chamando Ele de mentiroso, e Ele não é homem para mentir. Ele é um Deus fiel e poderoso, vai mover nas nossas vidas, mas Ele espera de nós fidelidade, Ele espera de nós compromisso. O nosso maior modelo, o Senhor Jesus, Filho de Deus, alguém que estava na glória, se esvaziou e veio aqui na terra como forma de homem. Paulo fala isso em Filipenses. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus, ele sabe o que eu e você passamos, porque ele passou. Ele foi tentado pelo inimigo no cangote dele, lá no deserto. Ele sabe. O inimigo baforou nele: se prostra diante de mim, abandona tudo aí, vem comigo. Ele sabe o que eu e você enfrentamos, porque ele se limitou a um corpo. Ele era um Deus e um corpo, 100% homem, 100% Deus. E Jesus, em um dos momentos para mim que são os mais delicados, para mim o momento mais delicado, isso eu particularmente não vejo que foi a cruz, eu vejo que foi antes da cruz. No Getsemane, naquele lugar, foi aonde ele foi pressionado. Ali foi aonde ele gritou, a natureza humana dele gritou, porque ele sabia o que viria na frente, ele sabia a dor que viria diante dele. E ele, quando vai para o Getsemane, ele deixa os três aqui, e ele sai um tiro de pedra para poder orar ao Senhor. Ele faz uma das orações, que se nós pensarmos, é uma das orações, meu irmão, mais power da Bíblia. É um grito de um Deus, que veio em figura humana. Ele fala em Mateus 26, versículo 38. Olha só o que o texto fala. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Então você imagina a frase, coloca o versículo anterior por favor, o 38. Essa frase ele está falando para os discípulos dele: ei, a minha alma está desse jeito, está em profunda tristeza até a morte. Fiquem aqui, eu vou orar e já venho. Ele abre o coração, ele fala: eu estou desse jeito, eu estou dessa maneira, porque ele sabia o que viria sobre ele. Ele carregaria o peso, todo o pecado sobre ele. Ele não pecou, mas ele agora pagaria o preço para nos resgatar a Deus mais uma vez. De novo, perdão. Adão pecou e falhou, e agora ele vinha nos resgatar. E você vê agora ele falando: a minha alma está desse jeito. E ele vai orar. E na hora que ele se lança no Pai, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O que ele está falando? Eu sei o que vai vir daqui para frente, eu sei o que vai acontecer comigo. A minha alma está profundamente triste. Eu sei que vai vir pancada, eu sei que virão pancadas, eu sei que virão açoites, eu sei que virão pessoas cuspindo na minha cara, batendo na minha cara, virá morte. Eu sei que vai vir isso. Então o cara, na boa, tem uma alternativa, dá para mudar. Ele está abrindo o coração. Por isso que eu falo para você, na hora que você vai orar, abra o teu coração, derrama, entregue. Você vai conversar com um pastor, com um líder, alguém para pedir ajuda, abre o coração por inteiro. Não fica mascarando: não, estamos bem, cara, não, tudo legal, pastor, tudo, a pessoa está se afundando, não, estamos maneiro. Para que manter a pose? A vida é tua. O que vai adiantar eu querer meter a mala, querer meter a máscara? Não, tudo bem, tudo bacana, a vida afundando. Não, estamos legal, a vida afundando. Abre o coração, põe para fora: cara, eu estou assim, o sentimento é esse, a situação é essa, vamos orar sobre isso, vamos conversar. Mas ele está aqui, cara, eu estou desse jeito. E ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Cara, tem como ter uma outra alternativa, tem como mudar, tem como ser diferente. Mas ele fala no versículo 29, no versículo 39: todavia não seja como eu quero. Todavia não seja como eu quero. Põe mais um para baixo, por favor. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres.
Não seja. O que ele está falando? Eu sei que vai ser pancada. A minha vontade não era passar por isso, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Sabe o que ele está falando? Eu sei, pai, que vai vir pancada. Eu sei que vai vir paulada. Eu sei que vai ser um grande desafio, mas uma coisa eu sei: o pai nunca abandona o filho. O pai nunca deixa o filho de lado. Então creia isso, meu irmão, acredite nisso. Deus que chamou você é um Deus que jamais vai te largar. É um Deus que jamais vai te deixar. Ele vai mover na sua vida poderosamente. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Como se ele falasse: está doendo, mas eu não vou desistir. Está me rasgando, mas eu não vou desistir. Eu não vou largar, eu não vou parar. Eu não irei de forma alguma retroceder. Eu permanecerei fiel. Eu permanecerei com a fidelidade que eu falei que eu teria até o fim. Então, meu irmão, fidelidade não é postar hashtag estamos na fidelidade. Fidelidade é viver todo dia. Fidelidade é você, a cada bomba, a cada pressão, você não largar o Senhor no meio do caminho. É você falar: está doendo, cara, está me rasgando por inteiro, eu estou destroçado, mas eu sei, o Senhor nunca abandona um filho no meio do caminho. O Senhor nunca abandona um filho no meio do caminho. Eu permanecerei fiel. A fidelidade vai gritar na minha vida. Esse fruto, essa característica vai ter que crescer no meu interior. Talvez você, olhando hoje para a sua vida, quantas coisas que você já desistiu. Quantas coisas que Deus falou para você, você simplesmente largou. Eu lembro de situações que a pastora e eu enfrentamos, que foram situações onde nós fomos chacoalhados. Lá fora, pastor? Não, dentro da igreja mesmo. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, ó: eu já me decepcionei muito com a igreja. Parceiro, a gente se decepciona em tudo que é lugar, parceiro. Nós estamos aqui em um lugar que ninguém aqui é perfeito. Todo mundo está num processo de mudança. Nós não somos perfeitos. Nós temos que estar sempre melhorzinho. Posso ouvir um amém, igreja? Não dá para ser desculpa, né? Só assim, não, tá tirando a favela. Não. Meu, tem que mudar, tem que crescer. Errei, ou foi mal, errei. Agora nós falamos: me decepcionei com a igreja, abandono. Pergunta: quem já se decepcionou no trabalho aqui? Quem já se decepcionou no mundão? Você abandonou o mundão? Você pediu as contas do trabalho no outro dia? A grande maioria não. Porque você fala assim: eu preciso do trabalho. Aí da igreja de Deus não. Aí os caras falam: não, a igreja primitiva era o modelo. Parceiro, vai ler Bíblia, cara. Pedrão chegando para Jesus: ô Jesus, e esse João aqui, mano, esse cara aqui, velho. Pedrão tipo tirando, e conta esse cara aqui, que Jesus fala para ele: Pedrão, vou te dar uma letra, vou te ajudar, você vai morrer. Aí Pedro fala: tá bom, eu vou morrer, mas e esse aqui? Sabe o que ele está falando? É aquele crente assim, ó: tá, vai acontecer comigo, mas aquele irmão ali também vai acontecer com ele? Ó o Pedro, cara. A igreja de Jesus. A igreja de Jesus tinha discípulo que chegou numa aldeia em Samaria, que não quiseram receber Jesus. Aí Jesus: quer que manda orar para vir fogo para matar todo mundo? Olha o amor de deles pelas pessoas. Mata todo mundo aí. Jesus olha e fala assim: mano, que espírito que está aí? Tipo, é quase assim, ó: quem está aí? É você, Satanás. Aí você fala: não, a igreja é primitiva, o start da igreja. Pedro está comendo com gentil. Aí ele ficou sabendo que os caras de Tiago, que eram judeus, estavam chegando. Pedro sai de fininha, tipo, nem me viu. Aí chega Paulão: Pedrão, eu te vi. Você é mó hipócrita, cara. Porque quando tem judeu na área, você fala que só anda com judeu. Mas quando o judeu fala, você está com gentil. Você é um duas caras, cara. Agora, Paulo abandonou Pedro: não falo mais contigo, Belém, nunca mais estou de bem, some daqui. Não, trocou ideia. Paulo fala para a igreja de Corinto: meu irmão, a igreja de Corinto era uma igreja que movia em todos os dons. Todos os dons. A igreja avivada. Aí Paulo escreve assim para eles: galera, na boa, no meio de vocês, essa igreja avivada tem pecado que nem na galera do mundo faz o pecado que vocês fazem.
Aí o cara fala, não, a igreja primitiva, meu irmão, a igreja toda vez teve problema. Só que cadê aqueles que permanecem fiéis? Cadê aqueles que permanecem ao fim? Tem problema? Tem bomba? Tem. Eu não vou me fechar, vamos trocar ideia. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Tem uns que eu falo, Deus, você enviou Satanás aqui, só pode. Mas Deus vai mover. Não vamos retroceder, não vamos desistir. É o tempo de lapidar, é o tempo de ser forjado, é o tempo de você aprender. Nós estamos crescendo e não dá para abandonar no meio do caminho. Agora tem um outro texto que Jesus ele fala de uma parábola. Ele fala da parábola dos talentos. Você vê isso em Mateus 25. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas depois você lê em casa. Mateus 25, ele está falando na verdade de várias parábolas. Ele fala de parábolas aqui agora também de talentos. Presta atenção aqui em mim. Em Mateus 25 ele fala isso, 25 do 14 em diante, tá? Eu não vou ler agora. Jesus ele vem com uma parábola. Ele fala que a parábola era de um homem que confiou talentos ou bens aos servos. E esse homem se ausentou, saiu de cena. E ele confiou a um 5, ele confiou a outro 2 e ele confiou a outro 1. Então ele está falando de uma parábola de um cara que deu para 5 talentos, outro deu os 2 talentos e o outro deu 1 talento. E esse homem se ausenta. Passado um tempo, aquele homem que ganhou 5 talentos, ele saiu correndo e multiplicou os 5 talentos. O outro homem que recebeu 2, também foi ligeirão no mesmo gás, foi e multiplicou 2 talentos. O outro que tinha 1, pegou aquele 1, cavou, enterrou e não fez nada, não multiplicou nada, ficou paradão. O homem que entregou os talentos, depois de um tempo, diz a parábola de Jesus, ele volta. E aqui nós vemos que é algo muito interessante. Primeiro, os talentos representam diferentes responsabilidades a serem executadas de acordo com a capacidade de cada pessoa. Então presta atenção nisso. Os talentos são diferentes responsabilidades a serem executadas de acordo com a capacidade de cada pessoa. Eu não fui chamado, até onde eu sei aqui hoje, por exemplo, para ser um empresário. Não tem essa graça. Deus já falou comigo, eu não te chamei para você abrir uma empresa. Eu chamei você para abençoar os caras que terão empresa, porque eles vão também mover na sua vida e no reino de Deus. Eu falei, então fechou. Vamos lá, porque eu tentei já abrir empresa. Não deu, não rolou. Tentamos de tudo que você possa imaginar. Não rolava. E Deus falou, eu não chamei você para isso. Ou seja, eu não te dei esse talento para você abrir agora, talvez futuramente, mas hoje não tem isso. Acabou. Da mesma forma, nem todo mundo aqui vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser pastor. Você vai estar numa outra esfera. Só que aí, aqui um detalhe, né? Ao invés de nós valorizarmos o talento que Deus nos deu, a gente quer o dos outros. Nós, ao invés de olharmos para aquilo que Deus colocou nas nossas vidas e valorizarmos, a gente quer o dos outros. Não, aquele é legal, mas o que Deus te deu é legal. Ou você está chamando ele de mentiroso que não sabe o que faz com você? Aí, o texto fala que o homem volta e ele vai prestar contas com aqueles que ele entregou os talentos. E a resposta que ele começa agora trazendo para cada um deles é assustadora. Porque ele fala assim, você que tem 5, está aqui, Senhor, você me deu 5, eu multipliquei os 5. Show. Você que tem 2, está aqui, eu trouxe os 2 e multipliquei os 2. Você que tem 1, então, na humilde, não deu não, fiz nada, nem mexi, sabia que você era um cara severo, escondi o negócio. E a resposta que Jesus me fala para cada um deles é onde nós temos que abrir os nossos olhos. Porque para o homem que multiplicou os 5 e multiplicou e o 2 multiplicou, a resposta de Jesus foi a seguinte, Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo ou na alegria do teu Senhor. Então ele chega para aqueles caras e fala assim, ei, já vou te dar a letra, servo bom e fiel. Você recebeu algo
e você foi fiel até o fim. Você cumpriu aquilo que foi entregue. Você fez o que falou que ia fazer, o que você recebeu. Servo bom e fiel. Entra. Agora, aqui nós vemos a virtude que está sendo examinada nesse grupo que nós estamos vendo aqui, é a fidelidade. Que quando ele fala servo bom e fiel, é isso que Deus espera dos seus filhos. Deus espera dos seus filhos fidelidade. Agora, chegou aquele que não multiplicou. Não multiplicou. E aqui é muito interessante, querido, porque assim, presta atenção em mim. O cara não multiplicou. E é interessante que toda vez alguém que, ao invés de fazer aquilo que foi chamado para fazer, não faz, sempre tem uma desculpa. A pessoa que você designa algo, ela sempre tem uma desculpa do porquê ela não fez. Quem já reparou nisso? Você não fez porque... E a maioria sempre terceiriza. Nunca é ela, é sempre os outros. Não, a culpa é do sol, das galáxias, que mexeram diferente essa noite. A culpa é da água, porque eu bebi ela e ela estava meio diferente no meu filtro. Ao invés dela reconhecer que ela que recebeu algo deveria fazer. Só que aí, meu irmão, eu vou ler um pouquinho mais do que Jesus fala sobre essa pessoa. Presta atenção nisso. Quem que está falando isso? Jesus. Mateus 25, 26 e 30. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Pesado, hein? Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semei e ajunto aonde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar recebia com juros o que é meu. Olha só essa palavra que eu coloquei grifada em amarelo, gente, no versículo 28. Mais um. Tá dando para me acompanhar aí, guerreira? Fechou? Tamo junto? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Peraí, como é que é, Jesus? O autor da vida, o que todo mundo hoje fala que nós estamos no tempo da graça e do amor, ele está falando que aquele que não multiplicou aquilo que Deus falou que era para fazer, ele vai tirar do cara e vai dar para outro. Amiga Tobege, amiga passei, pros manos, cê é louco, mano. Ele vai tirar daquele, e isso aqui para mim é assustador, porque ele está falando assim, ó, eu entreguei algo para você, você deveria ter feito aquilo que eu falei para você fazer, mas já que porque você não fez, eu vejo outros que fazem, eu tiro o que é de você e entrego para aqueles, porque eu sei que eles são fiéis, eu sei que eles caminham em fidelidade. Aí ele continua, próximo versículo por favor, 30, e o servo inútil, olha que Jesus fala, e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Agora vamos pensar, Jesus ele fala umas palavras pesadas aqui, ele fala servo mau e negligente, e ele chama essa pessoa que não multiplicou de inútil. O que seria inútil? Por que inútil? Porque o que foi confiado a ele, ele não fez, ele não cumpriu, ele não executou. Inútil é o que não serve para nada. Imagina, o cara ouviu isso, cara, você não serve para nada. Ô parceiro, é pesado ouvir isso, sim ou não, gente? Pesado. Imagina Jesus chegar na lata. Então, serve inútil, pelo amor de Deus. O que é isso? Olha só o que ele fala. O dicionário, a palavra inútil fala de alguém que é estéril, fala de alguém que é improdutivo. Agora vamos trazer para todos nós aqui hoje aquilo que Deus confiou para mim e para você nas nossas vidas. Você tem sido que tipo de servo? Que tipo de servo nós somos no nosso trabalho? Que tipo de servos nós somos como marido, como esposa? Que tipo de servos nós somos como pastores e como os líderes que servem na igreja, diácono, presbítero, líder de célula e por aí vai? Que tipo de líderes nós, que tipo de servos, no caso como filhos e ovelhas nós somos? Cada área das nossas vidas, como que nós estamos agindo? Como que nós estamos nos comportando?
Olha que chamada que Jesus fala. Meu irmão, isso aqui é algo que tem que entrar no meu e no seu coração. Quando eu olho para a minha vida, há tantas coisas, eu falei, Jesus amado, quantas coisas nós passamos. Meu irmão, teve momentos que a pastora e eu vieram essas vozes. Mano, para que continuar? Vão abandonar, porque você sabe, algo foi confiado, mas as pressões estão vindo, então é melhor abandonar. Mas aí eu lembrava, não cara, eu vou ser considerado como alguém inútil para Deus, que está retrocedendo. Alguém que não serve para nada, porque não quer. E Ele colocou um poder na minha vida para que eu possa realizar, para que eu possa fazer, mas eu estou dizendo que não dá, que não quero. E eu falava, não, eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar isso. Porque meu irmão, uma pessoa que tem esse talento, aquilo que Deus colocou na sua vida e você não multiplica, é porque você esqueceu que aquele que colocou em você também vai trazer o poder para você poder realizar. Vai trazer também a unção necessária. Se Deus te chamou para você abrir uma empresa, um recurso, se Deus chamou você para abrir uma empresa, Ele vai trazer o recurso. Se Ele chamou você para você estar numa área específica, Ele vai manter você. Por quê? Porque Ele é um Deus que vai mover nas nossas vidas, mas Ele espera de nós um posicionamento de alguém fiel, de alguém que caminha com fidelidade. Eu não quero ouvir de Deus, minha alma não se compraz em ti. Meu irmão, eu passo a minha vida inteira para ouvir uma frase: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. E eu não provei ainda a minha fidelidade. Por quê? Porque eu ainda estou vivo. Eu só vou provar no meu último fôlego de vida. A hora que eu partir, aí eu vou poder dizer se eu fui fiel à minha esposa, se eu fui fiel ao meu trabalho, se eu fui fiel àquilo que Deus confiou, se eu fui fiel a tudo que Ele colocou. Porque até hoje, legal, bacana, mas não parti ainda. Hashtag esperamos mais um pouco, aleluia. Mas se for, é nós. Eu espero a vida inteira para ouvir uma frase: servo bom e fiel. Foi difícil, lágrima escorreu, aperto no peito, situações que você falava não vai dar, mas você permaneceu e você experimentou o poder. Você experimentou, você multiplicou, você viveu, você tem aquilo que eu falei que você ia viver, a promessa que eu falei para você, você está cumprindo. E a coisa mais incrível é quando isso acontece, quando você está vivendo aquilo que foi falado há 10 anos antes. Meu irmão, isso é extraordinário. E nessa hora é a hora que a lágrima escorre, é nessa hora que você fala: valeu a pena permanecer, valeu a pena estar de pé, ainda que o joelho doía, ainda que o peito apertava, ainda que a dor vinha, ainda que as vozes gritavam: para, desista, não crê mais, chega. Eu falei: não, o meu Deus é o Deus do impossível, o meu Deus é o Deus do sobrenatural. Ele vai mover na minha vida e grandes coisas, Ele vai agir na minha casa. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Por isso que Paulo fala, e eu fecho aqui, Atos 21, 13. Paulo recebe uma notícia que ele vai para Jerusalém e um profeta fala para ele: a batata vai assar para o teu lado, a casa vai cair, vão fazer isso com você, vão prender, vão pegar você. E os irmãos que estavam junto com Paulo, eles começam a falar para Paulo: Paulo, para cara, não vai, você vai morrer cara, os caras vão te matar, não vai cara, não vai Paulo, você está doido cara. Aí ele fala isso aqui ó: então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Sabe o que ele está falando? Aquele que me chamou não vai me deixar na mão. Pode vir pancada, pode vir pressão, pode vir o que for, eu sei que Ele vai mover na minha vida. E ele foi. Não, Paulo tomou um pau. Paulo apanhou tanto que ele não conseguia andar. Os caras tiveram que carregar ele. Mas ele pregou, ele simplesmente fez, ele cumpriu. E ele disse a frase, meu irmão, extraordinária no final da vida dele. 2 Timóteo 4,7: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso que eu e você hoje temos que ter no nosso coração. Então o fruto da fidelidade precisa crescer. E como que cresce? Quando você se rende aos pés de Jesus. Quando você no seu tempo de oração, você fala: Espírito Santo, está difícil, mas eu permaneço, porque eu sei que Deus não é mentiroso, Ele vai cumprir cada palavra na minha vida. Me ajuda e me fortalece, porque eu viverei cada promessa que o Senhor tem para mim, para minha casa, em nome de Jesus. Se você crer, dê uma salva de palmas a Ele bem forte.